Olá pessoal, eu sou o professor Thiago Bevilacqua e eu vou resolver agora mais uma questão de vestibular. Essa, no caso, é da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e é uma questão muito interessante porque ela mistura conceitos de química e de balanceamento químico com sistemas possíveis e indeterminados, no caso aí, como a gente vai concluir. E vai ao encontro aí de uma tendência dos vestibulares que é fazer realmente questões mais reflexivas e que envolve mais de uma disciplina, e seguindo essa tendência multidisciplinar dos vestibulares, e dos grandes vestibulares. Então vamos ao enunciado. Como eu disse, é uma questão da UERJ que diz: observe a equação química que representa a fermentação do açúcar. E aí tem a equação química. Uma das formas de equilibrar essa equação é igualar em seus dois membros as quantidades de átomos de cada elemento químico. Esse processo dá origem ao seguinte sistema linear. E aí ele descreve o sistema. Determine o conjunto de solução do sistema e calcule os menores valores inteiros positivos x, y e z que formam uma das soluções desse sistema. É muito interessante fazer essa questão agora, porque realmente esse sempre foi o jeito que eu balanceei as questões. Eu tinha muito mais facilidade com matemática do que química durante o colégio, e sempre foi esse o jeito que eu usei para balancear. Então, assim, se eu tenho eu determinei x, y e z porque eu ainda não conheço quais são os coeficientes da equação, então eu tenho 6x carbonos aqui no começo, eu tenho mais y carbonos aqui, como produto de CO2, e mais 2e carbonos aqui do meu lado direito como produto também. Então, se eu tenho 6x antes, eu tenho que ter y mais 2e como sendo igual a 6x depois. É isso que eu encontro nessa primeira equação. Curiosidades à parte, vamos resolver esse sistema como ele nos foi dado. A princípio eu tenho 6x igual a y mais 2e, é a equação dos átomos de carbono, e aí eu tenho 12x igual a 6e, é a equação dos meus átomos de hidrogênio, e por último 6x igual a 2y mais e, que é o equacionamento dos meus átomos de oxigênio. Organizando esse sistema para o jeito que a gente está mais acostumado a resolver eles, eu vou ter 6x menos y menos 2e como sendo igual a 0. 12x menos 6e como sendo igual a 0 também. E por último, 6x menos 2y menos e igual a 0. Como eu tenho só zeros do lado direito do meu sistema, trata-se então de um sistema homogêneo. E isso significa que esse sistema só pode ser possível e determinado ou possível e indeterminado. Não tem mais como esse sistema ser impossível. Melhorando um pouco mais o sistema, então, eu vou fazer a minha linha 2 como dividida por 6, porque dá para simplificar ela dessa forma, né? Então eu tenho 6x menos y menos 2e igual a 0. E aí eu tenho 2x menos e igual a 0. E por último, 6x menos 2y menos e igual a 0. Para assumir com esse 2x, minha nova linha 2 vai ser 3 vezes a minha linha 2 menos a minha linha 1 antiga. A minha linha 3, para assumir com esse 6x, vai ser apenas linha 3 menos linha 1 antiga. Então, com isso, vou fazer um rascunho aqui no canto para ficar claro o que eu estou fazendo. Eu tenho 3 vezes a linha 2, que me dá 6x menos 3e igual a 0. E aí eu tenho menos a minha linha 1, que vai ser menos 6x mais y mais 2e igual a 0. Somando as duas linhas, eu fico com y menos e igual a 0. Fazendo a mesma coisa aqui nesse linha 3 menos linha 1, eu vou fazer linha 3, 6x menos 2y menos e igual a 0, e a minha linha 1, menos a minha linha 1, que vai me dar menos 6x mais y mais 2e igual a 0. Logo, eu tenho menos 2y mais y menos y.
menos e mais 2e mais e igual a zero. Note que eu encontrei, então, na verdade, duas equações que são a mesma, né? Basta que eu troque o sinal de uma das duas e a gente verifica que são a mesma. Vou escrever, então, a minha segunda equação aqui, vai ficar y menos e igual a zero. E, por último, menos y mais e igual a zero. Se eu somar as duas equações, a minha linha 2 e a minha linha 3, eu encontro zero igual a zero. Que me garante, como a gente vinha dizendo, que é um sistema possível e indeterminado, ou seja, tem infinitas soluções. O que faz sentido, dado essa dica agora que a gente encontra no enunciado. Ele quer que a gente calcule os menores valores inteiros e positivos x, y e z. Então significa que tem mais que um, né? Se tem mais que um, não é SPD, tem que ser o SPI, Sistema Possível Indeterminado. Agora, para terminar de resolver esse sistema, eu vou chamar z de uma variável que eu vou chamar de alfa, dado que alfa pertence aos reais, só para fazer o meu sistema em função de alfa. Então eu já tenho z igual a alfa, vou fazer y menos z igual a zero, ou seja, y menos alfa igual a zero, y igual a alfa. Então o meu y também tem que ter o mesmo valor de z. E por último eu vou pegar a primeira equação lá em cima, vai ficar 6x menos y, ou seja, menos alfa, menos 2e, que vai virar menos 2alfa, igual a zero. Substituindo, 6x menos alfa, menos 2alfa, igual a zero. 6x menos 3alfa, vou passar o 3alfa para o outro lado, fico com x igual a... Dá para simplificar esse 6 com esse 3 aqui, então fico só com 2, se eu dividir por 3 os dois lados, x igual a alfa sobre 2. E assim eu tenho a primeira parte da resposta do meu problema, que era a solução do sistema mesmo, né? A solução do sistema, então, é a tripla ordenada alfa sobre 2, alfa, alfa, dado que alfa pertence aos reais. Para encontrar os menores valores inteiros possíveis, então eu vou precisar que esse alfa sobre 2 vire um número inteiro, basta que eu use alfa igual a 2. Então eu vou ter uma solução particular que eu vou chamar de SP, minúsculo aqui, só para diferenciar do meu conjunto de solução lá atrás, como sendo a tripla ordenada 2 sobre 2, 1, alfa, que é 2 no caso, alfa, que é 2 no caso. Então a solução do meu sistema, a solução geral, vai ser alfa sobre 2, alfa, alfa, com alfa pertencente aos reais, e quando alfa é igual a 2, eu tenho os meus menores valores inteiros possíveis, que são x igual a 1, y igual a 2 e z igual a 2.